open this computer. Perfect. Bom, então vamos para lição 13, né? Apresentar. Nessa lição, vocês já vão vocês vão ver basicamente 80%, não, 70% da gramática do Esperanto em Esperanto. Isso que é interessante dessa lição. Ah, tirei fora. Ao contrário aqui. Olha aí. Então, já está gravando, né? Acho que está, né? Bom. Eu estou vendo a tela do celular também. Você diminuiu de novo a tela, aí ficou o Zap, está dividido entre o Zap e a... Deixa eu ver de novo. Share. Apresentação. Aqui. Vamos ver. Apareceu a tela? Agora sim, agora está inteirinha. Tá bom. Lezione de tri, gramatica e finaggio e saluto. O que é finaggio mesmo? Final? Terminações. Terminações. Uma coisa do fim. É terminação em Esperanto. Então, terminações gramaticais e saudações. Gramatico. Adjetivo, acertaram. Adverbo, acertaram. Define, acertaram. Definir. Gramatico, acertaram. Informe, acertaram. Persono, pessoa, né? Pessoa. Regulo, Regra. regra. Especial, acertaram. Especial. Substantivo, acertaram. Verbo, acertaram. Tá bom, você já sabe as palavras todas. Bom, né? Simpligante. O que é simpligante lá de Finon? Quem vai traduzir isso para mim? Simples. Hã? Vamos ver. Simplesmente. Vou analisar a palavra. Não. Olha, o que é esse ig? Vocês lembram o ig? É fazer alguma coisa acontecer. É tornar. Tá? Então, tornar simples. E o want é tornar simples de uma forma que eu faço tornar simples. É o particípio ativo em Esperanto. Simpligante quer dizer simplificando. É o gerúndio, no fundo, é o gerúndio, mas utilizando um verbo derivado de uma palavra, da palavra simples. Simpligante, porque simplighi é fazer simples. Simpligante la defino, quer dizer, simplificando a definição. Oni povas diri que gramatico estas la tutto. O que é tutto? Tudo. O todo. Tá? Tudo. O todo. De la reguloi por bone paroli kaj scribi en unu lingvo. Então, simplificando a definição, a gente pode dizer que a gramática é o todo de la reguloi, das regras, por bone paroli kaj scribi en unu lingvo. Para falar e escrever em uma língua. Oh, temos uma criança hoje no nosso palco. Olá, menininho lindo. É seu filhinho, Éder? Esse é o meu menino. Que gracinha. Ai, A mãe dele foi arrumar algumas coisas ali, daí pediu para eu segurar. Ah, que criança linda. É o único filho? Não, eu tenho uma menina, acabou de passar atrás aqui com 9 anos. 9 anos? Éder, o que é isso? Você casou com 5 anos de idade? Como é que é? Você é jovem demais. Eu tenho 40. Não parece, Éder? Tem 20. Que bom, graças a Deus. Não parece, meu caro. Que bom. Fico feliz. Só que ele quer mexer em tudo que ele vê, né? É?
Que bom. Né, Lucas? Tudo que vê eu quero mexer, papai. Então, olha, la gramatiko de Esperanto estas tre simpla, ĉar ĝi havas tre malmultaj reguloj. Ô, Mário, você consegue traduzir para mim essa frase? La gramatiko de Esperanto? A gramática de Esperanto é muito simples, porque ela tem bastante, né? Não, ao contrário. Muito. Poucas Não. regras. Poucas. Poucas regras. Muito bem. Muito poucas regras. Muito poucas regras. Isso, Seria muito poucas regras. Muito poucas regras. Muito bem. Por lerni gramatikon oni bezonas koni kelkajn specialajn regulojn, kiel ekzemple substantivo, adjektivo, verbo kaj adverbo. Quem vai traduzir? Eliette, traduz para mim essa frase. Eliette, está aí? Opa! Opa. Para aprender gramática, precisamos conhecer algumas regras especiais, como, por exemplo, substantivo, adjetivo, verbo e advérbio. Muito bem. Aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Surgiu um detalhe. O acusativo depois de um verbo no infinitivo. Né? Depois de preposição, da preposição por, você pode ter, como em português, para aprender, né? Você pode ter um verbo no infinitivo. Existem só algumas poucas preposições que permitem isso. A preposição por é uma delas. A preposição sem é outra delas. Sem trabalhar, a gente fica em casa. Sem trabalhar, né? Sem labori, oni restas heime. Então, algumas preposições nos permitem ter o verbo no infinitivo. Mas ele não deixa, apesar de não se dizer o agente, ela não deixa de ter um objeto direto. Porque o verbo exige um objeto direto. E por causa do verbo exigir um objeto direto, ele tem a marca do acusativo. Tá bom? Por lerni gramatikon, oni bezonas koni. Olha o outro exemplo aqui. A gente precisa conhecer. Mas aqui é um conjunto verbal onde o primeiro é conjugado e o segundo vem no infinitivo. Como em português. A gente precisa conhecer. É sempre assim, também em Esperanto. E o verbo conhecer é transitivo e ele exige um objeto direto. Só que esse objeto direto é composto de todas essas palavras. Kelkajn specialajn regulojn. Entenderam? Então, eu só estou explicando a gramática dentro da gramática. Né? Por lerni gramatikon bezonas koni kelkajn specialajn regulojn, kiel ekzemple substantivo, adjektivo, verbo kaj adverbo. Né? Por faciligi la comprenon de tiuj, kiuj eĉ la gepatran lingvon ankoraŭ malbone konas, mi donos kelkajn simplaj difinojn kaj ekzemplojn. Então, ele está querendo ensinar gramática para a gente aqui, né? Então, Roberta, você pode traduzir essa frase para mim? Para facilitar a compreensão daqueles que os quais não, ou o quê? Tá, que até mesmo a língua pátria, a língua materna, né? A língua materna. Isso. Tá, que ainda não conhecem
bem a língua Bem, materna. né? Tudo É. está invertido aqui, por isso que é difícil traduzir. Eu peraí. Darei Darei exemplos, alguns exemplos, sim, alguns exemplos e definições simples. Simples. Né? É porque Isso. Então você no vê Esperanto que é mais fácil de entender. exatamente, quando a gente lê em Esperanto, a gente entende, a tradução fica complexa, porque a gente tem que colocar na ordem direta. O que ele está mostrando aqui é exatamente isso, né? Por facilig, né? Por igi facila, tornar fácil. Lembrem sempre do ig, que é tornar fácil. La comprenon de tioi, daqueles, de estes, né? De aqueles, daqueles cujos, não, os quais, que até mesmo conhecem de forma ruim, ainda conhecem ruim a língua materna. Inverteu, né? A posição, que não é nada usual em português, mas em Esperanto pode ser. Para que essas flechas aí? Olha, você viu flechas. Você vai me fazer sair daqui para eliminar essas flechas. Essas flechas Desculpa. eu esqueci na hora que eu fiz o slide, Carlos. Então, aproveitando que você está aí, Carlos, leia para a gente todo o texto. Todo mundo agora vai tentar perceber em Esperanto o que significa sem traduzir. Procurem não traduzir. Esse exercício é fundamental. Ĉu vi povas legi por mi? Des ekde la komenco. Simplegante la difinon oni povas diri ke gramatiko estas la tuto de la reguloj por bone paroli kaj skribi en unu lingvo. La gramatiko de Esperanto estas tre simpla, ĉar ĝi havas tre multajn regulojn. Por lerni gramatikon oni bezonas koni kelkajn specialajn Isso. regulojn, kiel ekzemple substantivo, adjektivo, verbo kaj adverbo, por faciligi la komprenon de tiuj kiuj eĉ la gepatran lingvon ankoraŭ malbone konas, mi donos kelkajn simplajn difinojn kaj ekzemplojn. Né? Entenderam tudo? Alguém tem dúvida de algum detalhe disso aí? Já que o Carlos aqui ficou incomodado, eu vou sair daqui. Um momento. Eu não fiquei com... Ficou. Agora não tem jeito não, viu, Carlos? Eu tenho que tirar isso aqui, porque senão quem vai ficar incomodado sou eu. Eu não sei por que ela está aqui. Eu acho que é da tela do fundo, talvez. Pois é, mas se eu for, eu teria que formatar o slide básico, será? Eu não acredito, hein? Deixa eu ver aqui. Ele está lá no slide fundamental dessa cena. Eu vou consertar isso aqui. Vocês vão aproveitando, vão aprendendo aqueles, ó. Não é? Diabo. Tá aqui esse troço, ó. Não tá, hein? Não sei não, viu? Ctrl Z. Deixa aí, Ctrl Z. Isso. Ó. Depois eu estudo isso aqui, porque as setas apareceram inadvertidamente. E essas coisas também me incomodam. Que incrível, né? Para quem estuda astrologia, eu sou virginiano. Então... Muito exigente.
Oi? Não é inteligente, não. É muito cheio de titiquinha. Gosta de mexer com as coisas muito pequenas, né? Perfeccionista. Muito Perfeccionista. detalhista. Demais. Você precisa de ver. Eu sofro para fazer essas coisas. Às vezes eu passo um dia tentando ver detalhes. Agora que ele me mostrou a seta, eu não vou sair, eu não vou dormir. Eu não vou dormir. Desculpa. Eu não vou dormir. Você acabou comigo hoje. Cadê onde que eu tô? Agora já não sei, né? Ele vai abrir de novo, vai dar É esse aí problema. mesmo, eu acho. É. Um momentinho. Agora tem que fechar de novo. Isso. Deixa aí os bichinhos, os capetinhos. Substantivo. Estas vorto per quio oni nomas au montras personon. Oi? Estão vendo, não? Não, o cara não tirou essa para mim. Tudo bem, sem problema, pode correr. Deixa aí. Depois eu resolvo isso. Aonde? Ah, é Naide que está falando. Sou eu, fui eu. Desculpa. Tá bom. Substantivo. Estas vorto per quio oni nomas au montras personam. Então, vamos lá? Substantivo é... Quem vai traduzir para mim? Éder? Substantivo. Ok. Substantivo é a palavra pela qual nós damos... uma palavra. É uma palavra pela qual, ou através de qual, nós damos nome às pessoas, à pessoa... Ou mostramos... Isso, é a verdade, isso tem... Ou mostramos pessoas, animais ou objetos. Exemplo, senhor, que é uma pessoa, gato é um animal e chapéu, que é um objeto. O gato está sobre o chapéu do senhor. Tá bom, né? Então, vi povas legi, Éder. Legu la tuton, la substantivo. En Esperanto. Em Esperanto? Ok. Substantivo. Estas vorto per kiu oni nomas aŭ montras personon, beston aŭ aĵon. Ekzemple, sinjoro, persono, kato, besto, kaj ĉapelo, aĵo. La kato estas sur la ĉapelo de la sinjoro. Perfeito. Mário, tu vi povas legi adjetivo por mim? Primeiro você traduz, depois lê em Esperanto. Ok. Adjetivo é uma palavra que mostra a qualidade de um substantivo. Exemplo, gentil, bela, grande. O senhor é gentil. O belo gato, Mia. Miau, esse, Mia. Meu. Minha chapéu. Meu chapéu é grande. Perfeito. Agora você pode ler em Esperanto. Lego em Esperanto. Né? Adjetivo. Essas vorto que mostras que valitam de substantivo. Exemplo. Gentila, bela, granda. La senhoro estas gentila. La bela kato miauas. Mia chapelo estas granda. Perfeito. Alguém tem dúvida? Ĉu estas iu kiu dubas, kiu havas demandon? Né? Perfeito. Verbo. Quem vai fazer para mim é a Naide. Naide, leia em português primeiro, depois você lê em Esperanto. Verbo é a palavra que mostra ação? Que mostra aquilo ou isso. Aquilo que nós fazemos. Perfeito. Exemplo, canto. Na verdade, não é exemplo, é por exemplo. Está vendo o E no final? Ok, perfeito. Por exemplo, cantar, falar, miar. Eu canto. O gentil senhor fala. E
o belo gato Mia. Perfeito. Nun lego en Esperanto. Tá. Verbo. Estas vorto kiu montras tio kion oni faras. Exemplo. Canti, paroli, miaui, li certo? Yes. Mi cantas, la gentila senhoro parolas, kai la bela cato miauas. Tá. Lê essa palavra aqui que eu estou indicando para você. Oi? La gentila? Ó, você falou um J com acento em cima. Gentila é um J com acento em cima. Esse daqui tem um DJ. Gentila. 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 Você sabe que isso daqui é o nosso... nosso D na frente de I. Fala D na frente de I em português. Você não fala di, você fala... Di. É isso, é esse som. Gentila. Gentila. Entendeu? É o som do nosso D na frente do I. Gentila. Esse é o som. Tá bom. Adverbo. Quem que vai querer falar? A Renê? Renê, você pode? Posso. Você pode traduzir primeiro, depois a gente lê em esperanto. Advérbio é uma palavra que relata o... Não, que relaciona. Desculpa. Relaciona o adjetivo, verbo ou outro advérbio. Dando informação? Não, deixa eu explicar como é que formou essa palavra aldonante. Ela vem de al, de doni, e é o gerúndio, né? A formação do gerúndio. Aqui, ó. Al é para, né? Doni é dar. Aldoni é dar para alguém. Aldoni. Acrescentar. Na verdade, aldoni é dar uma coisa a mais em alguma coisa. Aldonante, acrescentando. A tradução de aldonante é acrescentando. Acrescentando informações sobre o tempo, lugar, maneira ou similares. Tá. Por exemplo, cedo na rua. Isso. Bom, muito, bem. Bem. Bastante? É muito. Muito. No sentido de intensidade. Tá? Intensidade. No sentido Lahoro. Isso. Lahoro cantas. Mas você está falando em português, né? Você começou já a falar a crocodilar. Isso a gente fala em esperanto, quando mistura as duas línguas, está crocodilando, né? Para o Bolsonaro, quem crocodila é quem toma vacina, fica crocodilo. Agora, para nós, pobres seres humanos, crocodilo, aqueles que estão aprendendo esperanto, quem começa a falar esperanto misturado com português é o que a gente chama de crocodilo. Mas isso é uma gíria mundial entre os esperantistas. Ele está crocodilando, ó. Ele está crocodilando. Está misturando esperanto com português, ou um francês misturando francês com esperanto. E aí, falar esperantês é fácil, gente. Esperantês, é ótimo, né? Então tá bom, vamos lá. O coro canta cedo, na rua, e muito bem. Muito bem. Isso mesmo. Então, olha, aqui o que está falando, né, uma palavra que relaciona ao substantivo, ao adjetivo, ao verbo ou ao outro advérbio. Veja que um advérbio está qualificando o outro advérbio.
Entenderam? Advérbio serve para qualificar 3 coisas, para qualificar o verbo, o adjetivo ou o outro advérbio. Isso é muito importante se saber, para não escrever errado. Agora, você pode ler para mim, em Esperanto. Vamos ver. Adverbo. Estas vorto kiu rilatas al adjetivo, verbo aŭ alia adverbo. Aldonante informoj pri tempo, loko, maniero aŭ similajn. Exemple. Frustrate. Frue. Tem que falar o E também. Frue. Yes. Frue, sustrate, bone, tre. La horo cantas, frue, sustrate, kai, tre, bone. Tá faltando um R aqui. Boné. Adonis, é sus ou é sur? Pois é, tá faltando um R. Tá ok. É que eu achei que eu que estava errado, então. Não, você não tá, não. Aqui tá faltando um R. Surstrate. Surstrate. E esse E aqui, o tre ele é primitivo. Ele não é derivado, tá? Ele é primitivo. Deixa eu... E Adonis, Pô. já que você falou, né, que aldonante é a mistura de para, né, com o ao, para, dar, né? Então, poderia também ser dando informações sobre o tempo. Aldonante já ficou uma palavra, apesar dela vir do próprio Esperanto, né, junta 2 radicais, ela já ficou firme no sentido de acrescentar. Tá? Ela é firme, okay. já tem esse sentido. Sentido definido, né? Definido. Ela, apesar dela ter derivado do Esperanto, ela ficou assentada nessa definição mesmo. Aldonis. Tanto é que todo mundo me chama de Aldonis de vez em quando. Mas eu Aldonis nada, né? Eu Adonis. Aldonis, ne Aldonis. Aldonis aula. Aldonis, pois é, já começou. Até os alunos me criticam. Oh, meu Deus, tem de paciência, Senhor. Então, vamos lá. Kiu vorto mancas. Então, vamos lá. Maria parolas kun... Mina. Mina. Pode ser mina. Não pode. Por que não pode ser min? Por que não? Porque tem a preposição. Tem a preposição. Então, é kun mi. Tá bom? Tem a preposição. Vamos lá. Kio, kion, kiu, kiun. Shidiras. Kion. Isso. O que é em português? O que ela fala, não é? Isso. Então, o que ela fala, esse o que é objeto direto do diras. Então, ele tem que ter o N. Que on. She diras. Que coisa ela fala. Tá? Não faz nenhum sentido falar kiun she diras. Por quê? Kiun é para identificar a coisa. Ela não especificou essa coisa. Se você falasse kiun vinon shidiras, kiun frason shidiras, aí seria diferente. Mas kion é que coisa que ela disse. Então é kion. Ien lacato que kio kion kiu kiun forcuris. Vamos raciocinar, ó. Ien lacato, eis o gato. Agora eu vou falar uma coisa. O gato que fugiu, forcuris. Kiu. Lagato, kiu, forcuris. E ele é sujeito de forcuris, então o sujeito não tem acusativo. Não tem acusativo. Kiu, forcuris. Eu estou mostrando um gato específico em kiu, forcuris. Tá bom. Lacanto,
comenzas, comencigas, comencillas. O verbo, eu só vou dizer para vocês que o verbo começar em Esperanto é transitivo. Ele é transitivo. Se ele é transitivo, ele, se fosse só comenzas, o canto está começando com alguém. E não faz sentido, porque o canto não está começando. Uma coisa não começa. A não ser que essa coisa seja um animal, um ser humano, por exemplo. O professor começa la lezione. Então, o começa só se tivesse um professor aqui, alguma pessoa, né? O comencigas não faz sentido, porque seria a transitivação do verbo começar. Poderia fazer sentido só num caso onde que um aluno fez o professor começar a aula. La lernanto comencigis la lezione, que comencigis, quer dizer, ele fez com que o professor começasse a lição. É uma interpretação, mas por enquanto não existe para vocês. Deixe assim. Agora, esse faz sentido, porque o verbo, o id, faz todo o verbo ficar intransitivo. Então, a aula começou. Não que o professor começou a aula, porque em português, o verbo começar, ele é tanto transitivo quanto intransitivo. Ele é os dois. Né? A aula começou. Tá certo, não precisa falar mais nada. O professor começou. Aí o quê? Alguma coisa. Aí ele é transitivo. Então, em português tem essa dubiedade. Em Esperanto, não. Em Esperanto, o verbo comence é só transitivo. E se você quiser fazê-lo intransitivo, você tem que usar essa forma que o Carlos Eduardo falou. Comencillas. Perfeito. Com a última, lidauras, daurigas, daurigas, lacanton. Então, eu vou falar para vocês que o verbo dauri em Esperanto, como em português, que significa continuar, a aula continuou, ele é intransitivo, ele não pede um objeto direto. Ele é intransitivo como em português. Então, não pode ser dauras. Entenderam? Lidauras la lezione, não. Ele fez com que a lição continuasse. Então, eu preciso de um elemento que faz a transitividade, que é o daurigas, é o dar continuidade. Li daurigas lacanton. Gente, vocês estão vendo isso pela primeira vez, verbos transitivos e intransitivos. Agora começam a aparecer pequenas dificuldades desde que vocês memorizem alguns verbos. Eu vou dar uma tabela para vocês. Ela chama... deixa eu pegar essa tabela aqui. Esperanto... Aqui. Lista de contacto. Eu vou dar essa tabela. Ó. E nessa tabela... Gente, a setinha, ela tá no... Aí também, tá no teu computador, Tá, é um vírus. Ela quer indicar alguma coisa. Hein? Ela se apegou a você. Onipresente. Pois é, ela aparece em tudo. Então, meu Deus. Deixa eu deixar para vocês esse... Vou passar as setinhas para vocês agora. Tá? Vocês não se incomodem, eu vou passando não só o endereço, mas as setinhas também. Não, brincadeira. E essa tabela, ela dá as principais palavras do Esperanto, tá bom? E nessa tabela tem os verbozinhos marcados em vermelho. Tá vendo os verbozinhos marcados em vermelho? Então, vocês vão passear nessa tabela e vão ver que a maioria desses verbos, também em português, são da mesma forma como em Esperanto, com muita pouca variação. Mas, de qualquer forma,
os verbos marcados em vermelho, ó, la verbo scribita rude é vermelho, estas netransitivas, são verbos não transitivos. Então, esses verbos que vocês estão vendo aí não podem ter objeto direto. Tá? Então, vocês vão dar uma olhada nessa tabela. Se você tiver dúvida de alguma... Essa tabela é excelente, ela tem as 1000 palavras mais usadas em Esperanto. Então, esse é um exercício suplementar que vocês podem fazer de analisar essa tabela. São só 1000. São 1000. Mas 1000 é o mínimo para a gente falar qualquer língua. E vocês vão ver que desses 1000, a maioria, de 60%, 70%, são muito parecidos com o português. Esse é o prêmio, né? Esse é o prêmio que a gente tem do Esperanto, né? Então, são 1000, tá vendo? Mas vocês vão ver. Obrigada, Zamenhof. Ele tinha raiva de dicionário, sabia? Tinha razão, né? Quem não tem? E, bom, hoje os dicionários são muito fáceis. Mas vamos supor que vocês queiram saber uma palavra aqui que vocês não sabem. Ah, não sei o que é... Vamos ver, qualquer coisa aqui. Bedaure. Né? O que é Bedaure? Essa em particular, veio do alemão. Bedaur, do alemão. Vamos ver. Então, se clicar aqui, aí ela vai te julgar para um dicionário. E nesse dicionário, você tem, inclusive, a tradução para o português. Lamentar. Com vários exemplos de uso da palavra. Vocês viram que legal isso aqui? Ótimo, nossa. Como essa tabela vai auxiliar vocês na aprendizagem do Esperanto? Porque ela vai explicar em Esperanto o que a palavra é. Chagrene quer dizer é um sentimento, sentir incomodado, né, com a perda de alguma coisa ou de algo. É bedaure, é lamentar por alguma coisa. Né? A tradução está lá, lamentar. E ele não só dá a palavra, como dá os sinônimos da palavra. Aqui embaixo, tá vendo? Tem uma setinha. Essa setinha, viu, gente? Não é outra setinha, não. Essa setinha, ela informa para vocês. Então, tá lá. Procurem utilizar bastante essa tabela, que certamente vocês vão adquirir todo o vocabulário necessário para a leitura até o final desse curso. Vocês têm tempo, estudem, tá? Mas você vai colocar lá aqui no chat ou você vai colocar no Zap? Eu pus lá no e-mail, né? Tá, beleza. Eu pus no Zap para vocês. Não sei se vocês Acabou já de chegar. receberam. Acabou de chegar. Tá. E eu vou pôr aqui embaixo para quem não tem. Aqui embaixo, na hora que eu descobri, né? Aqui. Chat. Eu vou colocar aqui, ó, Remush. Tá bom? Então, boa viagem no Esperanto. Então, vamos voltar aqui para a nossa aula. Esperanto é legal. O que a gente tem de disponibilidade hoje na net é incrível, né? E vocês não sabem o que um colega seu está me ajudando. Vocês sabem que eu estou montando um curso que é para cristãos. Um curso de Esperanto para cristãos, baseado na Bíblia. E um colega seu é teólogo. Maravilhoso. Ele chama-se Éder. E o Éder tem me enviado um volume grande de material, de pontos da Bíblia, para que eu possa consultar e julgar nesse curso. E realmente ele já me passou, eu já estive fazendo uma análise, praticamente o curso todo eu tenho ali informações já para poder usar, onde que são trechos, né, da Bíblia, onde que eu vou convertê-los em aulas. E aí os pedacinhos, de forma que vai ter uma mensagem cristã
no curso, utilizando os exemplos da Bíblia em Esperanto, né? Que a Bíblia em Esperanto é relativamente simples, né? Se você lê a Bíblia em Esperanto, você entende melhor, às vezes, que entenderia em português. É incrível O sentido, isso. né? O sentido, porque as palavras, Verdade. a ideia está muito clara. Então, é isso. Eu uso como prática de leitura, porque já conheço a Bíblia, então as palavras para mim fazem mais sentido. É. Eu uso Você como... tem a Bíblia em Esperanto, não tem? Tenho. Eu uso como prática de leitura. Que Porque daí bacana. o texto já está na minha mente, todo em português. Quando eu leio em Esperanto, fica muito Você mais fácil. entende. Que Eu beleza. compreendo com mais facilidade. Até a E origem ainda das tem mais palavras um e tudo material para eu mais. mandar para ti depois ali. E ainda falta o Antigo Testamento, né? Para a gente É o que eu te trabalhar em pedi, cima. né? 60% do novo e uns 40% do velho. Aí a Isso. gente, ou 70, 30, porque Uhum. a gente tem que explorar mais a parte crística da Sim, Bíblia, né? Que é sim, sim. interessante. Mas Muito obrigado, viu? fico feliz pelo reconhecimento público e fico feliz em poder ajudar, né? Nossa, e Eu aprendi como? assim que uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, né? Então, Muito bem. a gente faz assim. É uma coisa maravilhosa que você está fazendo, Eda. Você nem imagina. Gramatica e finagem. Terminações gramaticais, né? Ag é o verbo agir, né? É Agir. igual, é agir, é o verbo agir. Acusativo, vocês já sabem, isso aí é o drama da vida de todo esperantista. Existe, Existir. existir, e o. Algum ou alguma pessoa. Alguma Nesse sentido, pessoa, assim. exatamente. A turminha do i, né? Indicando indeterminação de alguém. Conditio, Condição. condição. Modo, Não sei. É modo mesmo? Eu fiquei na dúvida. Acertou! Eu achei assim tão... Tão óbvio, né? Tão óbvio, né? Eu achei que não Modo. era. Essa daqui é difícil. Ol. O que é ol? É do que... Do que? Por exemplo, Adamo, Cuiras, Plibone, Ol... Muito bem. E sofria, essa é sei uma lá. das preposições, que às vezes é conjunção, né? Ol, e que pode utilizar o infinitivo depois do verbo. Tá? Ol dir. Li parolas plibone, ol estude. Do que isso, ele fala melhor do que estudar. Em Esperanto, ol estude. Em português, do que estudar, né? Que é o do que. Ordone. Ordenar. Ordenar. Mas não no sentido de colocar ordem, tá? Não, é de Ordone dar é ordens, mandar. né? É dar de ordens. dar ordens, Entenderam? Tá? Porque existe a palavra ordo, que é ordem, no sentido de ordenado. Ordig é fazer o ordenamento alfabético. Alfabeta ordigo. É uma ordenação alfabética. Agora, ordone, que tem a mesma raiz latina, significa ordenar no sentido de comandar. Mandar, dar ordens. Riceve. Receber. Receber. Ele é transitivo ou intransitivo, gente? Receber. Quem recebe alguma coisa. Então, tem acusativo aqui depois, tá? Quem ordonas Ordena alguém, coisa. né? E Dá ordena ordem para alguma coisa alguém. também, né? Agora, existir, isso existe. O mundo existe. Esse é intransitivo. Então, agora nós vamos brincar de transitivo e intransitivo por aqui, tá bom? Use. Usar. Usar. Muito bem. Então, vamos lá. En Esperanto existas dek unu gramatikae finaĵoj. Então, em Esperanto existe 11 terminações gramaticais.
Então, vamos lá, vamos com calma nisso. Primeira coisa, esse existas, nesse lugar aqui poderia estar um outro verbo que vocês já conhecem e que poderia ser sinônimo aqui. Qual seria o verbo? Havas. Não, exatamente, não é esse. Estas. Estas, no sentido de existir. Entendeu, Roberta? En Esperanto estas dec unu gramatikaj finaĵo. Existas dec unu gramatikaj finaĵo. Deu para entender, pessoal? Então, são essas aqui. O, A, E, I, U, Is, As, Os, I, o Io e o No. Então, vamos lá. Ó. O que é o O? Para que serve? Substantivo. Substantivo. O A, para que serve? Adjetivo. O E? Advérbio. Advérbio. Qual advérbio? Derivado. Porque existem muitos advérbios que são primitivos. Alguém poderia me dizer um advérbio? Odiam. Odiam. Hieram. Esses são advérbios. Morgal. E, por exemplo, ai, meu Deus, fugiu na cabeça. O tre é um advérbio primitivo. Apesar dele terminar em e, ele é um advérbio primitivo. O tro é um advérbio primitivo. Então, os primitivos não necessariamente terminam em e. É isso que vocês têm que ter em mente, tá bom? Para que serve o i? É o verbo. É o infinitivo dos verbos. Isso. E o u? Imperativo. Imperativo. Ele é imperativo quando eu falo assim, queira Deus, nesse sentido. Em Esperanto, voludion. Eu estou comandando Deus para fazer a coisa? É isso? Não. Não. Então, é porque em português sumiu essa palavra, ela existe, que ela veio do latim. Em Esperanto, a forma imperativa ou a forma volitiva, ela é terminada em u. Então, é volitivo. O volitivo é quando você fala assim com Deus. Você fala, em português, no imperativo. Mas isso era antigamente chamado volitivo, que veio da própria palavra voli, que é querer, né? Desejar no sentido maior. Muito bem. Is, para que serve? Passado. É o passado de todos os verbos. O as. Presente. O os. Futuro. Tá. O us. Condicional. O io. Plural. E o no é o acusativo. Acabou. Essas são as terminações que existem em Esperanto. Uma combinação delas com as palavras geram algumas coisas interessantes. Agora eu vou perguntar para vocês. Ó. Eu poderia juntar um radical de adjetivo, por exemplo, bona, com uma terminação de verbo? O que vocês acham? Por exemplo, la situatio bonas. Pode ser? O que vocês acham? Pode. Pode. La situatio bonas. Então, pode, apesar de não ser normal, ligar radicais, que não são verbais, com as terminações que são verbais. Entenderam? Por exemplo, rodio, bonas. Quer dizer, está bem. Né? Então, eu posso pegar e olhar a palavra assim, muro. Aí eu falo assim, mimuras. Pode ser? Você fez a parede? Eu me tornei parede. Né? Eu mimuras. Né? Eu sou como uma parede. Né? Não é normal. Mas pode ser
que em alguma situação pode haver uma combinação como essa, tá? Sem mais lorotas, vamos ao texto. En Esperanto ekzistas dek unu gramatikaj finaĵoj o, a, i, u, is, as, os, us, jo kaj no. La finaĵo o montras que la vorto estas substantivo, la finaĵo a montras que ĝi estas adjektivo, kaj la finaĵo montras que ĝi estas adverbo. La finaĵo de la verboj estas i de la verboj. I, as, is, os, kaj us, e estas la finaĵo de sendifina modo. É o modo indefinido, quer dizer, o infinitivo, né? Exemple, frazoj por lerni, palavras para aprender. Depois do por, pode vir o verbo no infinitivo. Estas la finaĵo de la ordona modo, do modo de comando. Exemple, faru tion, faça isso. Estas la finaĵo de la kondiĉa modo. Exemple, mi farus tion, se mi povus. Mas é condicional mesmo, né? Eu faria isso se eu pudesse. E o condicional tem um sentido um pouco mais negativo. Isso quer dizer que se eu fizesse isso, eu não vou fazer. Já estou mostrando que eu não vou fazer. Se me povo, se eu pudesse, também já passou, não vou fazer, não. Entenderam? O condicional Esperanto é mais para o lado negativo do que positivo, hein? Cuidado. Bom, vamos para frente. La tri tempoj montriĝas. Os 3 tempos mostram. Per is, se la ago okazis antaŭe. Per as, se ĝi okazas nun. Per os, se ĝi okazos poste, né? Os 3 tempos mostram. Por meio do is, se la ago okazis antaŭe. Se aconteceu anteriormente, ao e no final, porque antau é a preposição. Antaŭe já virou advérbio, né? Anterior, anteriormente. Per as, se okazas nun, se ela acontecer agora. Per os, se okazos poste, depois. Igual o antaŭe, post. Post é atrás ou depois de alguma coisa. Poste, posteriormente. É a derivação. Alguma dúvida até aqui? Não? Não. Exemple. Mi studis hieraŭ, mi studas hodiaŭ kaj mi studos morgaŭ. O normal é sempre usar o pronome pessoal na frente do verbo, porque o verbo não muda. E se ele não tiver o sujeito, a gente não sabe quem é que está fazendo o quê. Então, aqui, quando uma frase, para não ficar repetindo o mi, ele pôs mi studas hieraŭ, estudas hodiaŭ, estudos morgaŭ. Significa que todas têm o mesmo sujeito, mi. La finaĵo jo montras la multnombron. O que é multe? Muito, né? Nombro, número. O multinombro é um... Plural. Hã? Plural. É uma coisa plural, uma coisa cheia de coisas, de número. É um grande número, de um determinado objeto. Então, é o plural, né? Existe a palavra... É o múltiplo de, exatamente. Mas existe a palavra pluralo em Esperanto. Ele que não quis utilizar aqui para não... Porque ela é uma palavra técnica, né? Ela é uma palavra gramatical. Pluralo. Mas multinombro também indica uma coisa plural, uma coisa de muita... diversas, né? De grande quantidade. De estas usata, ela é usada, kiam la substantivo ao adjektivo
rilatas al pli ol unu indivíduo. Há mais do que um único, né, indivíduo. Exemplo, sur la monto estas belaj floroj. Então, plural. Vocês já sabem como formar isso. Ups. E agora a forma mais fácil e mais difícil do Esperanto simultaneamente, para nós brasileiros. Tá? Eu erro isso, estou falando há 50 anos de Esperanto. Eu ainda até hoje erro em muitas formas de falar. Depois eu fico me puxando a orelha, aprende a falar capial. Mas não adianta. A gente não, pelo fato de a gente não reconhecer na fala normal, é muito difícil reconhecer no Esperanto, mas para escrever a gente tem muito mais cuidado. No, estas lafinaggio de acusativo. É a terminação do acusativo. Dia cefa uso estas por montri la ricevanton de iu ago. O seu uso principal é para mostrar o recebedor, ricevanto, o recebedor de la ago, de iu ago, de alguma ação. E em do exemplo, eis 2 exemplos. Unua, ago, legi, aganto, mi, ricevanto, libro, mi legas libron. O livro recebe a ação de ser lido por mim. Dua, audi. Aganto, mi. Ricevanto, canto. Mi audas canton. Quer dizer, ele está sendo ouvido por mim. Vidu, citie, mi rigardas hundon. Ci legas libron. Mi audas canton. Alguém tem dúvida? Não? Vocês vão começar a ensinar Esperanto em breve. Assim não, assim fica fácil. Ruim é na hora que a gente vai formar as frases. Aganto. Mas isso eu vou ajudando. Vai. Adonis, aganto é, no caso, sujeito? Não, o agente, né? Aquele que está fazendo. O agente. Okay. No meu verbo neag, o agente é aquele que está fazendo. Certo. Lernanto é aquele que está aprendendo. Aganto, aquele que está agindo. Mangianto, aquele que está comendo. Então, quando termina em O, principalmente, é uma pessoa. Ricevanto, aquele que está recebendo. Tá? Precisamos fazer muitas. Não, alguns de vocês fizeram aquele preparatório lá. Não, eu não fiz, não. Eu comecei o AC agora. Nós também começamos agora. A turma 9. Alô, pessoal, vocês estão aí? Donis voltou, estamos Nossa Senhora, que derrubada feia, né? É. Saiu do ar aqui, eu saí do ar. Bom, de novo, vocês estão vendo a tela, não, né? Claro não, saiu tudo. Saiu tudo. Mas parece que voltou a gravar. Voltou, tá lá em cima. Gravar, Vocês adoram ver minha gravação, né? Ai, meu Deus. Ajuda muito, de madrugada, você põe o fone... Ave Maria, essa voz de taquara rachada que eu tenho, deve dar insônia em você, assim... não, isso eu já tenho. É natural, já é natural. É natural. Hoje, 4h30, o pessoal estava me dando bom dia, eu ainda nem tinha ido dormir, mas foi bom porque eu recebi uma mensagem importante que eu estava precisando. Que bom. Deu tempo ainda de receber. Bom, então, vocês chegaram a ver
A minha explicação Não. final do canto, ricevanto? Não? Aquele que está recebendo. Aquele Sim. que está recebendo. Quer dizer, terminou em o e anto, normalmente é um ser humano, né? Aganto é aquele que recebe, é um agente, né? Lernanto, E instruanto. quando não é um ser humano, seria o quê? Isso que eu ia perguntar agora. Ser. Mas quando você fala, por exemplo, ricevanto pode ser, nesse caso aqui, pode ser um cachorro, né? Ou um canto, por exemplo, é o ricevanto, é uma coisa. Mas, normalmente, quando falarem um verbo para você e o anto no final, 90% do tempo é gente. Entenderam? Seria um animal só se fosse, por exemplo, então, uma história infantil, algo assim, ou não? Não necessariamente. Não, mas pode ser. A ricevanto pode ser também uma coisa, mas só estou dando a dica que quando fala anto, por exemplo, lernanto, instruanto, estudanto, são pessoas que estão fazendo aquela ação. Pode ser um agente também, feito no caso, ricevanto, aquele que está recebendo. Você chega numa loja e fala assim, quem é o atendente aqui? Não é uma coisa, é uma pessoa. Você está perguntando por uma pessoa. O normal é isso. Mas em algumas explicações, feito essa que ricevanto, é no caso o canto. Aqui. Entendeu? Pode ser também uma coisa, mas 90% do tempo é pessoa. Tá? Sim. Gramatica e finagem. Então, verbo e sen fina modo, o ordona modo, condice a modo, antau a tempo, pacientezzo, nuna tempo, presenzo. E são palavras técnicas, né? Pacientezzo, ao pacinta tempo, antau a tempo, nuna tempo, tempo de agora, posta tempo, tempo. Agora, em Esperanto já existe a palavra futuro, que é uma palavra terminologicamente de linguística, né? Futuro. Mas o futuro mesmo em Esperanto é formado, assim que a gente normalmente fala, é estontetzo. Estontetzo é o futuro. Aquele tempo, né? Aquela qualidade do tempo que está para acontecer. É assim que é a tradução da palavra estontetzo. Nós ainda vamos ver isso com detalhe mais para frente. Substantivo, adjetivo, advérbio, multinombro, que é o plural, acusativo. Vamos lá. Respondo. Que o estas gramatico? Aí é aquela definição lá. Quem respondeu? O Mário está congelado aqui. A Maria da Gama. Que o estas gramatico, estas la tutto della reguloi, Borboni, paroli, kai scrivi en un lingvo. Perfeito, é uma bela definição. Estas bonas definições. Ĉu la gramatiko de Esperanto estas simpla ou mal simpla? La gramatiko de Esperanto estas simpla. Tres simpla. É a gramática mais simples linguística que existe. Não existe outra língua com uma gramática mais simples que a gramática do Esperanto. Né? Eu costumo dizer, se você não aprender Esperanto, vai ser difícil aprender outra língua. Hein? Não é fácil aprender outra língua. Você pode até tentar decorar, mas por gramática vai ser difícil. E o legal da gramática do Esperanto é que ela nos remete ao português. E aí faz com que a gente escreva e fale com muito mais propriedade a nossa própria língua. Eu gozado, tem pontos do português que eu não sei falar. Por exemplo, eu não sei usar as formas verbais tu e vós em português. Eu sou passivo para essa leitura. Eu entendo, mas se eu tiver que conversar com vós e tu, eu não sei. É gozado isso, né? É um outro português que ficou totalmente fora do meu contexto. Você é louco? Você não sabe falar português? Sei, mas o português que eu sempre falei não é com tu e nem com vós. E eu já vi que todo mundo que fala com tu fala errado. Eita, eu uso tu. Nós usamos Corta o S. Corta o S.
Aqui Mas no Sul, nós usamos muito tu. Eu, particularmente, aqui também. uso Aqui bastante. a gente também só usa o tu. Aonde? Aqui na Em cidade Santos? é tu. O pessoal Mas, só usa o tu. mas conjuga direitinho os verbos? Nada. É isso que Normalmente eu tô falamos errado falando. mesmo. A Conjuga como se conjugação fica fosse errada. você. É, tu você. vai. Fala tu vai. Tu Só vai. usa a palavra, não conjuga. E não fala, no plural, não fala vocês, fala vós. Não, vocês não falam vós. Fala. Vós não, é difícil. Ah, O é vós não. difícil. Mas o Vós tu sois? a gente usa. Ah, nossa senhora, eu acho que eu só sei do verbo ser e estar. Eu As me pessoas- complicaria totalmente daí para frente. As pessoas olhariam meio estranho pra gente, assim, tipo, eita, se começasse a falar assim. E, no entanto, aprendendo, eu aprendi francês por um bom período de tempo. Em francês, você tem que distinguir tu e vocês, e vós. Porque em público, na cidade, você vai usar só vous. E aí você tem que conjugar, e a conjugação em francês é específica. É como em português, tem toda uma conjugação. Mas você usa com muito mais frequência. Então, você fala o vous com muito mais propriedade, com acerto, né? Não tem esse lance de terceira pessoa feito a gente tem. Pior é o espanhol, que fala vós. Vós e conjuga na terceira pessoa. É muito complicado. O espanhol da Argentina é mais complicado. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui para o Esperanto. Kia la gramatiko de Esperanto estas simpla? Alguém respondeu? Sim, isso. Ĉar ĝi havas tre malmultajn regulojn. Ĉar ĝi havas malmultajn regulojn. Tre malmultajn. Yes. Kion montras en Esperanto la finaĵo OAE? Kio respondes? La finaĵo O mostra substantivo. Não tem o S aí, hein? É montras. Montras. Montras, substantivo. Yes. Kai. La finaĵo A monstras. Montras. Adjetivo. 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 É tivo. Ah, ok. Kai. La finaĵo E monstras adverbo. Adverbo. Trabalho. Per que o finajo oni montras? Não falo o S aqui, gente. Pelo amor de Deus, é montras. Oni montras la accusativon en Esperanto. Per que o finajo oni montras la accusativon en Esperanto? Que o respondes? En Esperanto oni montras la akuzativon per la finaĵo no. Finajo no, yes. Kaj kio estas ĝia ĉefa uzo? Ĝia ĉefa uzo montri la ricevanton de iu ago. Perfetto, giusto tio. Bene, la respondo e estas citie, né? Vi respondes. Ni iros alla paŝo 3. Ekde nun ni ne povas tre multe rapidi en la curso, ĉar la lecionoj fariĝas pli grandaj. Ĉu vi komprenis? Daqui para frente não podemos ir tão rápido no curso, porque as lições ficaram grandes. A densidade de material ficou grande. Então, a gente tem que utilizar uma aula para lição e a outra aula para exercício. Porque eu preciso que vocês se tornem competentes e tenham tempo de assimilar isso aí. Porque eu já estou dando tarefas novas, feito essa tabela do contacto, dos verbos, lá do contacto, onde tem as principais palavras. A gente vai brincar um pouco com essa tabela. Mas vocês, para brincar com essa tabela, eu vou depender que vocês estudem ela um pouco. A gente vai fazer jogo de forca, vai fazer uma série de outras atividades didáticas
que a gente meio que para fortalecer o Esperanto. Então, certamente, nós vamos dar uma lição por semana, tá? Salut vortoi. O que seria salut vortoi? Saudações. Aqui, ó, palavras de saudações. saudação. Isso, Palavras de então saudação. é isso que é importante. Ó. Adiam. Adeus. Adeus. Desire. Desejar. Familio. Família. Esse daqui vocês não acertaram. A não ser se já decoraram que vi fartas. Então, é a forma de perguntar como você está esperando. Exatamente, eu coloquei sentir nesse sentido, assim, eu coloquei como se fosse sentir. Como que você está se sentindo? Esse farti em Esperanto é estar, mas no sentido de saúde. Mi fartas bone, eu estou num bom estado de saúde. Você está falando isso. Né? Mine bone fartas, eu não estou me sentindo bem, como você falou, Roberto. Tá bom? Entenderam? Fraulo... Graças ao Duolingo isso. Fala muito. Fraulo. O que é fraulo? Não sei. Não tenho ideia. Alguma coisa de cedo? Amanhecer? Não. Frue Solteiro. é cedo. Solteiro. Exatamente. Solteiro. Na verdade, é solteirão. Solteirão? É aquele cara que não casou. Titio. É um titiozão, fraulo. Mas é solteiro. E essas fraulas? Eu estou solteiro. Se, por exemplo, no formulário te perguntar o que você é? Normalmente a pessoa fala em esperança, e essa senhora. Mas um jovem poderia, em 1930, 40, falar essas fraulo. Porque é aquele cara que ainda não casou. Hoje, a maioria não está casando. Então, acabou esse lance de fraulo. E nem de fraulino. Às vezes fica até complicado falar senhorita. E as mulheres hoje querem ser chamadas de senhora ou moça, sei lá como chamar, mas chamar de fraulino tem conotações de sexualidade. E é uma mulher que ainda não casou. É fraulino. Isso até a década de 70 era muito usado, fraulino, fraulo, mas hoje elas se tornaram meio palavras tabus. É meio balzaquiana, não é? Isso, uma coisa meio Balzac. Né? Então, fraulo e fraulino. Fraulino é senhorita. E fraulo é esse rapaz que não casou. Ou senhor, né? Pode estar com 90 anos é fraulo, não casou. Cara. Querido, querida. Isso, né? Até a nossa palavra cara, oi, cara, né? Vem daí. Tem a mesma origem. Né? E querido também vem disso. E, no fundo, todas essas palavras vieram de uma única, que é coração. Tá? Cor. Vem de cor. Cor, cores do latim. Acabou gerando cara no próprio latim. E isso se espalhou para todas as línguas. Ofta. Frequente. E como é que fala frequentemente? Ofte. Muito. E pardone. Perdoar. Perdoar. Desculpar. Algumas pessoas estavam aí e falam, sorry. O pardono mine é aí, ó. O sorry é pardono. Pardono mine. Né? Me pardon petas. Me pardon petas, isso mesmo. Peti é pedir. E salute é saudar, cumprimentar. Para quem é católico, né? A Ave Maria em Esperanto é Saluton Maria gratia plena, la Signoro estas con vi. Benata vi estas inter la virino, kaj benata estas la frukto de via sino, Iesuo. Sancta Maria, patrino de Dio, pregio por ni peculoj, nun kaj en la horo de nia morto. Amen. Lindo. É Ave Maria em Esperanto. Lindo.
Engraçado que eu sei Ave Maria de cor, não sei o Pai Nosso de cor. Patronia que o estas relativa, sanctigita estas relativa. Né? Via nomo, eu até mandei para o pessoal o Pai Nosso e Esperança. Vocês viram? Eu mandei? Vocês ouviram ele? Uhum. É muito bonito. Cantaram? Tem umas 2 semanas. Eu estou meio atolado esses tempos, então foi por isso que eu não vi. Eu não vi ainda, não. Então, se der tempo aqui no final, deixa eu terminar essa parte, eu mostro o Pai Nosso de novo. Bom. Tre oftai vortoi en interparolo estas salutoi, adiaŭoj, dankoj kaj pardonpetoj. Oftai salutvortoi estas exemple la jenaj, né? Palavras frequentes na conversação interparolo, estas salutoi são saudações, adiaŭoj, adeus. Dar a Deus, né? Dar adiaŭoj, despedidas. Dankoj, agradecimentos, pardonpetoj, pedido de perdão. Palavras de saudação frequentes, oftai. Estas exemple la jena, as seguintes. Tá? Bonan tagon, senhoro, bonan matenon, senhorino, bonan vesperon, fraulo, fraulino, signoroi, mi salutas vin, saluton, amicoi. Mi desiras al vi bonan tagon. Havu tre bonan vesperon. Então, daí a origem do acusativo em todas essas palavras. Havu, tenha, muito bom dia. Então, isso daqui sofre a ação de ser tido. Por isso que leva o N. Todos levam o N porque são pedaços dessa frase principal. Alguém tem dúvidas sobre essas frases? Saluta, né? Isso daí é muito usual no Esperanto, né? Tem aquele lance de quando você está chegando, você falar bonan vesperon, e o outro bonan vesperon, vocês ainda vão passar uma noitada, bater papo, beber alguma coisa que vai despedir. Aí é bonan nocturna, né? Disso você já sabe. Oni ankaŭ povas paroli pri bonfarto. O que seria bonfarto? Bonfarto é o estado de saúde bom, né? Eu estou passando bem, sobre o estado de boa saúde, de boa sensação, né? De estar bem. Iene, da seguinte forma, ao ien, como ele vira la ieno, iene, ele vira uma série de outras palavrinhas que significa o seguinte, da seguinte forma. Oni ankaŭ povas paroli pri bonfarto iene. Kiel vi fartas, sinjoro? Mi fartas bone, dankon. Kaj kiel fartas viaj gefratoj, os seus irmãos e irmãs? Ĉu vi fartas bone, fraulino? Você passa bem, senhorita? Yes, mi fartas bone. Sim, eu passo bem. Mi fartas bone, dankon, kaj kiel fartas viaj gepatroj? Como se os bebês falassem, né? Tá bom. Alguma dúvida disso? Né? Isso daí tá fácil, né? Aí ficou fácil. Forirante, indo embora, oni povas diri exemple, ĝis revido, ao ĝis la revido, ao simplesmente ĝis, né? Ĝis baldo, até breve. Ĝis vespere, até a noite. Ĝis morgaŭ, até amanhã. Ĝis lunde, até a segunda-feira. Ĝis la proxima monato, até o mês seguinte. Ĝis bonan nokton, adiaŭ. Senhoroi, mi adiaŭas vin. Eu me despeço de vocês. Salutojn al via familio. Saudações à sua família. Entenderam bem? Alguém tem dúvida dessas formas? São simples, tem que memorizá-las porque é o normal do Esperanto falado. Kaj nun, cara Lernanto, mi persone diras, eu pessoalmente digo,
farto bone, né? Passe bem, farto bone, kaj ĝis la proxima leciono. E até a próxima lição. Tá? Então, é isso. Isso aqui é leitura e memorização dessas formas usuais de conversação em Esperanto. E que vocês vão precisar muito no congresso que vocês vão no ano que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Né? Porque é muito importante a gente se reunir e se abraçar algum dia, né? Isso daí é importante. Bom, kiom da gramatikaj finaĵoj estas en Esperanto? Quantas terminações En gramaticais? Esperanto ekzistas 11 gramatikaj finaĵoj. Dekiunu. 11. Gramatikaj finaĵoj. Perfekte. Kion ĝenerale montras la finaĵo i? Ĝi ĝenerale montras la sendifinan modon de la verbo. Perfekte. Ĉu vi konas vortojn kiuj finiĝas per i kaj ne estas verboj? Yes, ekzemple vi, li, ci, pli, tri finiĝas per i kaj ne estas verboj. Perfekte, Andrea. Dankon. Donu nun ekzemplon de vorto kiu finiĝas per o, sed ne estas substantivo. De vorto kiu finiĝas per a, sed ne estas adjektivo. De vorto kiu finiĝas per e, sed ne estas adverbo. Kaj de vorto kiu finiĝas per u, sed ne estas verbo. Kiu povas respondi? Mi. Do, André. Iru antaŭen. Yes. Po finiĝas per o, sed ne estas substantivo. Tra finiĝas per a, sed ne estas adjektivo. Ĉe finiĝas per e, sed ne estas adverbo. Unu finiĝas per u, sed ne estas verbo. Yes, vidu, estas interesa respondo. Diru nun, ĉu Esperanto estas tute regula, aŭ ĉu ĝi havas malregulaĵojn? Ĉu aliaj? Ne. Ne? Esperanto ne estas tute regula. Ĉu ĝi havas malregulaĵojn? Yes, ĝi havas malregulaĵojn. Tamen tre malmultaj, ne? Tre malmultaj. Ekzemple, unu malregulaĵo. Oni diras ke en Esperanto ĉiuj substantivoj finiĝas per o. Tamen, minimume 5 substantivoj ne finiĝas per o. La nomoj de la vokaloj. La nomoj de la vokaloj estas a, e, i, o, u. Estas malregulaĵo de Esperanto. Sed ne estas grava malregulaĵo. Então, a gente tem uma exceção muito pequenininha, que é o nome das vogais. O nome das vogais em Esperanto, que são substantivos, deveriam terminar com o. Mas eles são a, e, i, o, u. Todas as outras letras não terminam em o. Bo, a, bo, tso, cho, do, e, fo, go, ho, ho, i, o. I, yo, jo, ko, lo, mo, no, o, poro, so, cho, to, o. O ovoso. Então, é uma pequena discrepância entre aspas, mas que não é grave. A única, né, vai ver a quantidade de irregularidades que todas as outras línguas têm. A nossa é um horror, né? Quando a gente às vezes vê uma criancinha falando, né? Eu sabia. É tão bonitinho. Eu sabia. Eu falei assim, pô, ela usou como Esperanto, né? Eu li, eu sabia. Então, não é uma coisa ruim, porque ela foi na regra mental da cabecinha dela, né?
O problema é quando é incentivado pelos pais, né? Pois é, aí é problema. Eu tento não fazer isso, na medida do possível. Não incentivar que ela A continue pronúncia errando. errada, né? Não, a gente, aí, desde pequeno, é educado assim. Não é eu não sabia, eu não soube, né? E aí vai, né? Li. Bom, ĉu Esperanto essa simpla kaj facila? O que vocês acham? Que André pensas? Yes ou não? Yes. Esperanto estas tre simpla kaj tre facila. Ĉar ne estas... perdi a palavra aqui. Malregulaĵoj? Yes. Ne estas multaj malregulaĵoj. Ao exceptoj, tá? Perdi o áudio. Bom. Ĉu vi aŭdas min? Agora estou ouvindo. Bom. Très bom. Bom, ela respondeu esses titia. Então, cada um de vocês vai fazer uma frase para mim. Quem vai fazer uma frase com desire? Eu posso, Mário? Pode. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar de outra forma agora. Eu vou compartilhar com... Filha? Filha, eu estou dando aula agora. Falo com você em 10 minutos, tá bom? Só vou pedir um boleto fazão. Tá bom, eu vou mandar. Tchau. Bora. Então, vou compartilhar esse pedacinho com vocês aqui. Deixa eu achar, né? Vou compartilhar. Eu vou compartilhar essa porção da tela. Deixa eu ver. Share. Essa porção da tela aqui. E aí eu ponho as palavras aqui. Então, vamos lá. Desire, quem vai falar? Posso? Pode. Mário. Fala, Mário. Mi desiras al vi bonan nokton. Vi bonan nokton. Perfeito. A palavra ofta. Alguém quer aventurar? Mi iras al cafeio ofte. Isso, aula cafeio ofte. Vocês estão vendo bem escrever aqui embaixo? Sim. Tá. Só está um pouquinho pequeno. Seria bom se fosse maiorzinho. Maior. Fonte. Eu vou pôr ela um pouco maior. Vou pôr 20 aqui. Ok. Vê se está melhor? Agora ficou bom. Ficou ótimo. Então tá. A palavra pardone. Alguém quer fazer uma frase com pardone? Ninguém? Mi povas. Mi povas. Dankon. Mi petas pardoni al ĉiuj, kiam mi parolas... Opa, tem que escrever, né? Al ĉiuj. Kiam. Mi parolas malcerte vortoj. Malĝuste. Malkorekte. Bone. Mi parolas malĝuste. Kelkajn vortojn. Kelkaj vortoj en Esperanto. Não. É kelkaj vortojn en Esperanto. Bom, né? Quem quer falar com uma frase com iu? Iu.
Iu. Alguém? Alguém quer falar? Chu, iu. Então, alguém quer falar alguma frase com iu? Chu, iu, volas. Falar uma frase. Como é mesmo a definição de iu? Alguém. Alguém. Chu, iu, volas diri. Uma frase em Esperanto. Uma frase qualquer. Iun ein frason en Esperanto. Entenderam? Ĉu iu volas diri iun ein frason? Uma frase qualquer. Entenderam a frase? Alguém tem dúvida? Então, vamos lá. Conditio. Quem vai falar alguma coisa de conditio? Não tenho condições de falar Esperanto hoje. Estou com sono. Vamos lá. Mi ne havas condition. Paroli. Havas paroli. Mi ne havas condition paroli. Esperanto. Paroli soft Esperanto, né? Hodiaŭ. Porque eu estou morrendo de sono. Char mi estou quase morrendo. Tem prescal. Prescal. Na verdade é mortanta. Estas prescal. Mi estas mortanta. Mi estas mortanta pro dormemo. Dormemo é sono, estar com sono. É tendência a dormir. Dormemo, prodormemo. Por causa do sono, da vontade de dormir. Me prescal. Você pode tirar essa mortanta aqui, fica deselegante, esperando. E fala simples. Me prescal mortas pro dormemo. Eu estou quase morrendo por causa do sono. Tá bom? Então, uma última frase é speciala. Eu viajei em um voo especial. Mi voyages muito especial. En speciala. Não sei o que é voo. Flugo. Mi voyages en speciala flugo. Só isso. Vocês não lembram do flugo? Ou não? Vocês já aprenderam flugo? Flug é voar. O Duolingo ainda não chegou aí. Não chegou aqui ainda não? Flugo é voar. Em especial flugo de Brasilo ao Amsterdão, né? De Brasilo ao Nederlando. Adonis, eu lembrei. Outra vez eu falei que tinha levado da São Francisco até Tóquio 24 horas. Não, é um dia depois, um dia antes, porque tem o meridiano, né? Que muda o dia. Muda o dia, entendo. É isso que eu queria dizer. Se não é menos horas, mas é que mudou. É por causa do fuso horário, né? Então, só para terminar, eu vou apresentar a musiquinha do Pai Nosso. Vocês querem? Sim. Yes. Então, deixa eu ver onde que ela está. Um momento aqui. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Começaram ouvindo o som? Então, vamos lá. Isso.
patronia que o estás en la cielo, via nomo es tu sanctifica, veno via regno pleno midio, via volo, kiel en la cielo, kiel ancal sur la terra. Viam panum tiu tagen donu al ni hodiaŭ, kaj pardonu al ni niaj ŝuldoj, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj, kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono. Tiel estu, tiel estu. Bonito, né? Que lindo. 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 Eu vou mandar para vocês o link. Vocês querem? Eu já tenho. Já tenho. Ah, você já tem o link? Então não precisa, não. Hã? Está na porta da minha geladeira. É mesmo? Um dia eu aprendo. É bom, né? É por causa. É bonita essa música, né? É. Então tá bom, gente. Então a gente termina aqui hoje. Na segunda-feira que vem a gente faz os exercícios. Ah, nosso menininho chegou de volta. E tem uma menina também, lá na Maria da Glória. A minha filha está me chamando. Vou ter que atendê-la. Do desrevido até segunda-feira. Desrevido. Boa noite.